Olá, bom dia. Meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Berlegal em Portugal, venho aqui diretamente do Porto e hoje aqui no canal vou estar falando com vocês quais são as dificuldades de viver em Portugal. Quais são os motivos que fazem muitos brasileiros e muitos imigrantes, infelizmente, desistirem de Portugal, né? De viver em terras lusitanas. Porque, na verdade, eu já tenho aqui quase 4 anos em Portugal, já passei de tudo um pouco aqui na terra, nessa terra que é maravilhosa, mas sim, tem defeitos, tem problemas como qualquer outra. Não existe um mundo maravilhoso. Vou passar para vocês realmente a realidade de situações que eu já vi pessoas viverem, passarem aqui em Portugal e que eu também já passei, ok? Desde já, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão, que possam ir lá no sininho, né, dar um like, dar um joinha para ajudar na divulgação do canal. Com isso o YouTube divulga o nosso canal, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo e isso ajuda o canal a crescer. Tudo que vocês tiverem de dúvida, tudo que vocês tiverem de questionamentos, você pode enviar aqui no meu Instagram, que é o @le_mborges. Por lá eu respondo tudo. Ninguém, absolutamente ninguém que vai lá fica sem resposta, ok? Eu respondo a todas as perguntas, eu ajudo sim da forma que eu posso, ajudo sempre. Claro que tem aquela diferença do fuso horário, às vezes não é sempre que eu consigo responder de imediato, mas eu paro, né, sempre que possível para poder estar respondendo, e tem a diferença das 4 horas, ok? Quero também falar para vocês sobre uma vaga para motorista de Uber, motorista de aplicativo TVDE aqui em Portugal. Para você que tem o curso já feito, né, que já tem o cartão de motorista TVDE, que tem disponibilidade de horário, ou seja, para trabalhar full time, que seja na região norte, região do Porto, ok? Podem entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, que eu lá passo as informações para vocês. É de uma empresa de um amigo que está com uma vaga disponível para trabalhar como motorista de aplicativo aqui em Portugal. É um carro XL, né? São os carros que atendem as corridas de maior valor aqui na região norte. Então vale a pena. E se você tiver empenho, você tiver meta, tiver foco, vontade de fazer o seu horário, você pode também organizar as suas folgas, organizar a sua vida e ter um ordenado melhor do que se tem normalmente, do que se tem, na verdade, normalmente aqui em Portugal. O ordenado mínimo é de 665 euros, você consegue ter um ganho maior que isso trabalhando como Uber em Portugal. Caso queiram, tenham interesse e já tenham todos esses documentos, tudo pronto para poder trabalhar, entre em contato comigo no @le_mborges. E vamos às informações após a vinheta. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, é sobre as dificuldades, né, os motivos que fazem muitos imigrantes, muitos brasileiros desistirem de Portugal. No meu caso, assim, foi um baque. Foi muito difícil passar essa fase. Muito difícil mesmo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ligada à minha família, meu pai. Eu sempre estava pescando com meu pai, meu pai e meu filho. Sempre estava em churrasco com meus cunhados, na casa da minha irmã, ou o povo na minha casa. Sempre rodeado de muitos amigos, de estar aos copos nos barzinhos, sim, de estar batendo papo. E aí o que acontece? Quando você vem para Portugal, isso infelizmente acaba, né? Acaba. Para os mais jovens é até um pouco mais fácil vir para Portugal em relação a isso, né? Por quê? Porque aqui normalmente vem para estudar, alguma coisa do tipo, aí tem locais que vai frequentar e acaba tendo um pouco mais, não é muito também, um pouco mais de facilidade de fazer amizade, porque os mais jovens são mais fáceis, tem mais abertura para fazer amizades, né? Novas amizades. E aí quando eu cheguei em Portugal, me vi longe de tudo, né? Claro, eu vim, resolvi as coisas, logo em seguida veio minha esposa, veio meus filhos, porque para quem vem sozinho, nossa senhora, deve ser muito pior. Eu fiquei aqui um mês sem minha esposa e meus filhos aqui, já foi muito difícil, muito complicado. Imagina para quem vem realmente sozinho, é bastante complicado. E aí o que acontece? No início ainda vai lá, porque você começa a passear, começa a conhecer coisas novas, né? Aí você vai, fica vislumbrado, porque eu vou conhecer a Ribeira, porque eu vou conhecer Belém, porque eu vou conhecer o Algarve, vou conhecer Faro, vou conhecer Cascais, não sei o que. No início é mais fácil isso, né? E aí você aí meio que vai passando o tempo, e aí de repente você começa, tipo, um grande problema.
rede social, né? Você começa a olhar Facebook, começa a olhar Instagram. Normalmente, nesse momento, são 4 horas a mais de fuso horário, né? Que acaba agora no dia 21, acho, do mês de setembro, salvo engano. E depois disso ficam 3 horas de 3 horas de diferença de fuso horário. E aí o que acontece? Você tá, né, começa a entrar no time dos portugueses, você começa a viver da forma que eles vivem. Eles são mais fechados, você acaba tendo pouco contato, eles são mais, cultural, eles são mais na deles, né? E aí você, não, o brasileiro ele é muito acelerado, o brasileiro ele quer conversa, ele gosta da resenha, né? E aqui dificilmente consegue isso, né? Então você começa a sentir falta, aí você olha Facebook, olha Instagram, você vê festinha, você vê baladinha, você vê churrasco da família, existem datas comemorativas que você não consegue estar, e aí isso começa a te sugar, começa, sabe, tirar a sua energia, você começa a ficar muito, muito triste, você começa a pensar, o que eu vim fazer aqui? Né? Então, até mesmo não só em momentos de felicidade, pode acontecer momentos de dificuldade familiar também, né? E aí você sabe que a partir do momento que você entra em Portugal, você começa a se documentar, você não pode sair de Portugal enquanto você não tiver em mãos a sua autorização de residência. Isso pode levar muito tempo, né? O meu foram 8 meses, tem gente que leva 1 ano, tem gente que leva 2, tem gente que leva 3. Imagina ficar esse tempo todo longe da família, é muito complicado. Então, para quem tem as raízes, né, familiar muito forte, pense bem, porque isso faz muita diferença, isso dói muito, isso dá uma angústia, uma tristeza que é difícil de superar. Para mim foi muito pesado isso, mesmo tendo minha esposa e meus filhos aqui. E até hoje em dia, com quase 4 anos, às vezes bate uma tristeza. Mas a pessoa que vier tem que vir sabendo que esse para mim é o maior motivo. A saudade da família, dos amigos, a saudade do lugar, né? Enfim, esse é o primeiro grande motivo. O segundo grande motivo que eu falo para as pessoas, né, é o frio. Sim, porque nós somos de um país, né, um país tropical, um país que a maioria do tempo, na maior parte do país, é quente, né? E a gente acaba vindo para cá, embora não seja o maior inverno da Europa, o país mais frio, né? Existem países que são absurdamente mais frios que Portugal. Mas a gente sente sim uma grande diferença. Eu sempre falo assim, para você que quer vir para Portugal e procurar uma melhor adaptação, chega entre os meses de abril, maio, junho, né? Depois já começa verão. Porque aqui é o seguinte, o verão ele é muito seco. Eu gosto do frio, né? Claro que não muito frio, mas eu gosto de frio. Mas o verão aqui ele é muito seco. Então ele incomoda muito. Às vezes parece, eu sou do Rio de Janeiro, às vezes parece que está mais calor do que no Rio de Janeiro. O clima é muito seco. E no inverno ele é muito úmido. Então isso também afeta muito. E existe uma grande questão. E uma sugestão que, para você que está, né, tá se programando para vir em Portugal, aí você vira e fala assim, eu vou para Portugal, Portugal é frio. Sim, é. Então eu vou comprar roupa aqui, vou comprar casaco, vou comprar isso e aquilo. Não façam isso. Não façam, porque na verdade a maioria das roupas que principalmente de frio, que se compram no Brasil, elas não são próprias para o frio de Portugal, né? Aqui é mais frio que isso. Então, o que eu sugiro? Separar, né, uma grana para quando chegar aqui, poder ir, enfim, nos outlets, poder ir em locais que tenham essas promoções. Muita gente vai em brechó, que são excelentes e que tem muitas roupas boas a preços assim, muito bons. Tipo, às vezes você pega um casaco lá de 5 euros, 7 euros, 10 euros e um baita de um casaco, entendeu? E são tudo muito bem cuidados, são todos, às vezes, reformados, às vezes são remodelados, enfim. E você consegue, por um excelente preço, você comprar roupa aqui que vai te servir realmente, que você não venha com roupa do Brasil e acabe não usando. Você vai usar as roupas no outono, não vai usar no inverno. Então você vai ter que comprar mais roupas. Então, em relação a isso, tenham esse cuidado. E vir realmente nesses meses mais quentes para facilitar a sua adaptação. Depois você pega o verão e aí lá na frente você vai pegar novamente o outono para começar o frio e você já vai se adaptando. E é bom também em relação às crianças, porque como as aulas aqui começam em setembro, então tem um período de adaptação de lugar,
de clima, de ambiente, para quando começar as aulas, né, em setembro. Normalmente começa dia 17, inclusive hoje, né, tá começando, começou ontem uma parte, o restante volta hoje, das aulas, e aí consegue se ambientar um pouco mais, não chega naquela correria, né, porque o ano letivo aqui é diferente do sul-americano, principalmente do brasileiro. As aulas começam em setembro, o verão todo é férias em Portugal por causa do calor, acaba o verão, vai acabando o verão, começa as aulas, ok? Então o frio afeta muito. Locais aqui que nevam, né? Aí você fala assim, ai, maravilhoso, neve. Tá, neve é bom para você ter 1, 2, 3 dias, mas conviver com neve é muito ruim. É muito ruim. Então tenham também, levem isso em consideração da dificuldade de viver em Portugal. Isso faz com que muitas pessoas desistam. Eu conheço muitas pessoas que desistiram sim por causa do frio, ok? Um outro tópico assim que eu acho muito importante de vocês saberem com muitos portugueses que eu falo, eles sempre dizem que Portugal é o país da burocracia, do papel e das obras. Então eu achava engraçado quando me diziam isso, né? E eu fui entender por quê. Porque sim, tudo que você vai fazer em Portugal é muito burocrático. Muito burocrático. Coisas que eram simples de serem resolvidas acabam levando muito tempo. Primeiro que a informação ela é picada. Então, tipo, normalmente não te passam tudo que você precisa, vão passando, às vezes eu brinco assim, gente, por que tem que ser Casas Bahia, né? Não pode ser uma coisa assim, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Você vai lá e vai, você cria suas etapas, você vai lá e vai fazendo no seu tempo. Mas aqui não, às vezes tem que resolver uma coisa, aí você vai, resolve e fala, não, falta isso. Aí você vai, resolve, não, falta isso. Aí você fala, caramba, por que não falou tudo, né, para eu poder ir fazendo? Então, tem essa parte burocrática. Às vezes o atendimento não é facilitado. É verdade. Os meus amigos portugueses dizem isso. Que em vez de facilitar, às vezes as pessoas dificultam, né? Existem coisas simples que podem ser resolvidas e que, na verdade, por cultura, por jeito, por um monte de coisa, acabam não acontecendo, né? Eu conheço pessoas que tiveram uma grande facilidade, tipo, de conseguir o tente, sem que tivesse a autorização de residência, de conseguir, sem ter marcação no CEF, acompanhando alguém lá, conversar e conseguir uma facilidade ou até uma marcação, já dali gerar uma marcação para o CEF posteriormente. Então, quer dizer, você tem que achar uma boa alma, um bom coração que te ajude, porque eles são curtos e grossos da forma deles. Isso não é uma crítica, porque é cultural e é o jeito deles, a gente tem que se adaptar. Mas, tipo, que nem quando eu cheguei, que eu abri empresa, né? Cheguei logo abrindo empresa para Uber, não sei o que. Fiz o exame psicológico, psicotécnico, fiz tudo o que tinha que fazer, averbamento do grupo 2. Quando eu cheguei no IMT, lá enfrentei algumas horas de fila para poder dar entrada na minha carta de condução na troca. Não sabia que eu não podia sem a autorização de residência. Ninguém me disse, né? E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na fila, a senhora me perguntou o que eu ia fazer. Eu falei, olha, eu vim trocar a carta de condução. Ela, cadê o cartão cidadão? Eu falei, olha, senhora, eu dei entrada, ainda não saiu. Ela falou, não pode. Eu falei, mas senhora, vai demorar 7 meses para sair o meu cartão. Ela virou para mim e disse simplesmente assim, o problema é seu e do CEF. Eu falei, tá certo. Nesse momento eu concordei, baixei minha bolinha e fui embora, muito triste, muito chateado, mas foi o que a resposta que eu obtive e tive que engolir. Por quê? Porque é o jeito deles, é a cultura deles e eles não fazem por mal, eles são assim. Então eu tive que engolir e, tipo, perdi todo o processo que eu havia feito, mas já estava com a empresa aberta, enfim. Aí depois eu acabei indo realmente para a área dos restaurantes, ok? Então esse é uma da outra grande dificuldade. Portugal é o país das obras, que obras duram muito tempo aqui, e são muitas obras, da burocracia, que infelizmente tem uma grande dificuldade das coisas acontecerem, do papel, que tudo que você tem que apresentar um papel, fora a parte de impostos e taxas, que tudo tem imposto e taxa embutido, ok? Esse é um grande tópico também que vocês têm que levar em consideração e venham financeiramente preparados, porque impostos e taxas aqui são para tudo você tem que, na verdade, pagar alguma coisa praticamente, ok? Então vamos ao próximo tópico. Nesse próximo tópico, o que eu digo para vocês é a parte de aluguel, arrendamento, né, que é muito complicado. Eu conheço pessoas que estão há muito tempo procurando uma casa que caiba no bolso, né, que consiga pagar realmente sem ter dificuldade. Porque se você tem um ordenado de 665 euros, como é que você vai pagar 550, 570, 600 euros de renda aqui em Portugal? E com um boom imobiliário que teve em meados de 2017, 2018, que tudo foi muito lá para cima, vocês
hoje chegam e tem essa dificuldade, né? A gente chega e tem essa dificuldade de conseguir um bom lugar, um lugar que realmente nos agrade, né? Que dê uma boa ambientação para a gente, para nossa família, por um preço razoável. É muito complicado, porque o aluguel aqui está muito alto. Então as pessoas procuram, às vezes acabam pegando lugares, pensam aí no Brasil, né? Eu vou chegar lá e eu alugo um quarto, eu vou chegar lá e alugo. Não é bem assim, porque você vai alugar um quarto, mas você vai alugar um quarto numa casa que moram N pessoas que você não conhece, com jeitos diferentes, culturas diferentes, e isso acaba complicando muito. Você acaba, na verdade, às vezes até desistindo. Muita gente já falou para mim, eu fui embora porque eu não conseguia pagar o aluguel que eu conseguia da casa que eu conseguia arrendar, ou não conseguia arrendar uma casa que eu gostasse. Vi que ia ter muita dificuldade, vi que ia ser muito difícil e acabei não conseguindo suportar essa situação financeira, né? E a gente sempre fala, tem que vir preparado, aproveitando o ensejo do que eu falei da vinda, né? Na época do mais quentinha para vir, mas evitem também vir no verão para esse tipo de coisa, porque no verão tudo fica mais alto, tudo fica mais caro, e aí você acaba tendo mais custos por ser um momento de alta, né? Um momento que a alta temporada, na verdade, de maior procura e os valores estão lá em cima. Evitem isso também. O arrendamento aqui é muito complicado em relação a valores. Hoje você até consegue achar mais casas, mas o valor não baixou, não. Você consegue achar mais opções. Essa é a grande questão. Tá? Uma outra questão também é a convivência com os portugueses. Por quê? Eles têm o jeito deles, têm a cultura deles e a nossa é diferente. O brasileiro é mais aberto, é mais festivo, é o do oba-oba. E é verdade. A gente faz amizade fácil, né? E aqui em Portugal eles são mais fechados. E no ambiente de trabalho, eu já presenciei inclusive, é muito complicado. Porque eles têm a forma deles de lidar com as pessoas. E os próprios portugueses viram e falam assim, a maioria dos portugueses são grossos. São curtos e grossos. Por quê? Porque eles falam, primeiro que eles são o sincerão, né? O português é o sincerão, eles são muito sinceros e eles falam mesmo na lata, tá? E muitos brasileiros não estão acostumados com isso. Então, o trato, principalmente no trabalho, tanto a nível de patrão, que é o pior, tá? Eu já vi pessoas sim serem maltratadas, mas não porque o português está querendo maltratar, porque é o jeito dele e a gente leva isso como maltrato, né? Quando a gente leva isso como, na verdade, ofensa. Às vezes eu já vi funcionária chorando, né? Da forma que o patrão falou com ela, ou que um outro companheiro de trabalho falou com ela. Então, isso é complicado porque a gente não está acostumado com isso. E aqui eles são assim. Eles são rígidos, eles são ríspidos, eles são, em alguns momentos, sim, grossos. É da cultura, é o jeito deles, não é uma crítica, mas é a realidade. O nosso jeito é diferente. Então, as pessoas não estão ambientadas, as pessoas em muitos momentos perguntam sim, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu já tenho, vem para trabalhar com restaurante, que é muito cansativo, que suga muito da pessoa e ainda vai pegar e ter um ambiente que não é favorável, que não é um ambiente legal de se trabalhar, é tudo muito sério, tudo muito rígido, muito ríspido. Muita gente não se adapta a restaurante, a parte mesmo fábrica, os horários aqui são puxados. Os horários em Portugal são diferentes do Brasil. Prepare-se para terem cargas horárias cansativas. E alguns tipos de trabalho muda muito o horário. Uma semana é um horário, outra semana é outro, outra semana é outro. Isso também é cansativo. Para quem tem família é muito complicado, né? Então, isso é uma coisa que tem que levar muito, muito em consideração. Eu sempre digo assim, Portugal não é um mundo maravilhoso, não é. Portugal tem muitas qualidades, muitas qualidades. Só que para quem vem para Portugal, tem que vir com na consciência, né, aberta e sabendo que existem dificuldades que vocês vão ter que superar. Não é o nosso país, tá? Não é o nosso país. Então, eles têm o jeito deles, eles têm a cultura deles. Eu costumo dizer assim, não se vai para a casa dos outros para falar mal da casa dos outros. Mas em alguns momentos, algumas coisas não é falar mal, é ser realista e passar para vocês o que acontece aqui. Existem N coisas, menores coisas, claro que para cada um a intensidade ou o problema pode ser de forma diferente, mas essas informações eu acho que são as mais relevantes para você levar em consideração e realmente pensar, Portugal é para mim? Vale a pena eu ir para Portugal? Eu não vou ganhar rios de dinheiro, eu não vou ficar rico em Portugal, vou trabalhar muito,
Vou em alguns momentos chorar de saudade da família, tá? Vou em alguns momentos passar dificuldade financeira. Vou em alguns momentos falar o que eu vim fazer aqui, tá? Pensem, tenham a consciência de que, venham sabendo que não é fácil, mas você tem alimentação de muita qualidade, razoavelmente barata, você tem saúde, você tem educação, você tem transporte público, você tem segurança, tá? E você vive numa cultura, né? Você tá na Europa. Só que é aquilo. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou para Portugal porque Portugal tem a facilidade da língua. Mais ou menos. Porque às vezes a gente mesmo falando, porque o português é o de Portugal. O nosso aqui, eles falam que você fala brasileiro, né? E a gente fala as coisas, principalmente às vezes com o passageiro, ele chega e me passa uma informação, aí eu paro, mas o senhor acabou de me falar isso. Ele fala, mas o senhor fala brasileiro e eu falo português. Então, às vezes, não se entende, né? Então, o que acontece? Não é tão fácil assim. Existe uma grande diferença na língua, sim. Existem formas que eles falam que a gente não entende, existem coisas que eles falam que a gente não entende. E aí, com isso, vai existir uma certa barreira, uma dificuldade. Com o tempo, vai melhorando, mas existem pessoas que realmente não aguentam, que não conseguem superar isso e acabam tendo frustrado o sonho de estar em Portugal, de viver em terras lusitanas, ok? Desde já, eu já agradeço imensamente vocês pelo número de inscritos que cada vez vem mais aumentando. Peço que vocês continuem nesse empenho, se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas, né? Compartilhem o vídeo, tá? Vão lá dar um like para o YouTube ajudar a gente na divulgação, isso faz com que o canal cresça. Perguntem lá no meu Instagram, vem aqui no @leandro_borges, podem me perguntar sem problema, ok? Com o maior prazer eu respondo, ajudo sim de coração, ok? Então já sabem, se tiver alguém que queira trabalhar com Uber aqui, eu tenho uma vaga na empresa de um amigo meu. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem com Deus.